Eu creio que a maior parte das denominações protestantes negam que os salvos, os cristãos que forem salvos, a igreja salva, passará pelo juízo final. Ou seja, na visão desses protestantes, que eu creio que são a maioria, a igreja não passará por julgamento nenhum, exceto o tribunal de Cristo, que eles entendem que não se tratará de um julgamento da alma, não se tratará de um julgamento da pessoa em si, mas apenas um julgamento das obras. É até difícil entender isso, como que as obras de uma pessoa serão julgadas sem envolvimento dessa pessoa com as obras que ela fez. É complicado entender isso. Vamos lá, vamos adiante e vamos refutar essa ideia protestante. A Igreja Católica, desde já eu adianto, crê em 2 julgamentos: juízo particular, logo após a morte, e juízo final, no final de toda a história da humanidade, no final dos tempos. Mas esses protestantes teriam alguma base nas escrituras sagradas para apoiar tal pensamento? Geralmente eles citam o texto do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. E aqui eles firmam a sua doutrina com base nesse texto. Vamos ver o texto. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Tradução protestante de João Ferreira de Almeida, atualizada. Esse é o texto do qual eles tiram a ideia de que a igreja não passará, aqueles que forem salvos não passarão pelo juízo final. Exatamente dessa parte do texto, onde diz, e não entra em juízo. Daqui o protestante deduz que os salvos, aqueles que forem resgatados por Jesus Cristo, alcançarem a salvação, não serão julgados de forma alguma. Não serão julgados e passarão direto para a vida eterna sem nenhum julgamento, sem nenhuma prestação de contas diante de Deus, exceto o tribunal de Cristo, que eu já mencionei, o qual não tratará de pecados, mas apenas das obras que essa pessoa fez para Deus, obras ministeriais, serviços bons, serviços ruins, serviços omissos. Estas são as obras que serão tratadas no suposto tribunal de Cristo da visão protestante. Então, esse tribunal não trata de pecados. Na visão protestante, os justos, os salvos, passam direto para a vida eterna, sem nenhum julgamento com relação a pecados. Vamos à refutação dessa ideia protestante, desse pensamento protestante. Vamos iniciar refutando na própria tradução da Bíblia. Veja só, quando a Bíblia diz, nessa tradução atualizada de João Ferreira de Almeida, que essa pessoa que crê em Cristo não entra em juízo, esse texto tem o sentido de não entra em condenação, não cairá em condenação. Não é simplesmente entrar em juízo. Aqui já muda muita coisa. Essa pessoa ela pode ser julgada, porém não será condenada, terá garantida a sua salvação. Geralmente, aqui existe uma objeção protestante dizendo: mas o justo, o salvo, não tem necessidade de julgamento porque já é salvo. Seguindo essa linha de raciocínio, o ímpio também não tem necessidade de julgamento, porque se ele é ímpio, ele não é salvo, ele já está condenado. Então, seguindo o próprio raciocínio protestante, já refuta essa ideia de que
o salvo não precisa de julgamento porque já está salvo. Da mesma forma, para seguir a lógica, para sermos coerentes com esse pensamento, deveríamos também admitir que não há necessidade de julgamento para o ímpio. Vamos adiante aqui, refutando essa ideia protestante, esse pensamento protestante a respeito do juízo final. A tradução protestante, NVI, Nova Versão Internacional, ela nos mostra que o sentido desse texto é exatamente o que eu falei antes, de que a pessoa que crê em Cristo não entrará em condenação, e não que essa pessoa jamais será julgada. Não é isso que o texto diz. Vamos aqui à versão NVI, a Nova Versão Internacional Protestante. Diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui nós vemos que já muda drasticamente o texto, o sentido do texto. Quando nós lemos a primeira tradução protestante, ela diz: não entra em juízo. Daqui, se levarmos ao pé da letra, chegaremos à compreensão de que realmente aquele que crê em Cristo não passará por nenhum julgamento. Mas, como nós vimos aqui, na NVI, Nova Versão Internacional, o sentido do texto é de que a pessoa não entrará em condenação, ou seja, ela não será condenada. Já não impede de essa pessoa passar por um julgamento. O texto não exclui um possível julgamento futuro da alma do ser humano, daquele ser humano, daquela pessoa que é salva. Também está assim, neste sentido, a tradução da Bíblia Ave Maria. Vou estar colocando na tela para que vocês vejam que o sentido do texto é que a pessoa não será condenada. E jamais o texto está dizendo que a pessoa não será julgada. Mas agora nós vamos a alguns textos que mostram que serão julgados justos e injustos, salvos e não salvos. Antes disso, eu peço que você deixe o seu like no vídeo para estar ajudando o canal. Comente aqui embaixo, deixe sua opinião. Se você é católico, protestante, pode deixar sua opinião, que será interessante saber também da sua opinião. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Vamos aos textos bíblicos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, o primeiro versículo diz: Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Veja o texto. A Bíblia não diz, esse texto não diz que serão julgados somente os vivos e os mortos, ímpios, pecadores, que não alcançaram a salvação. O texto diz que serão julgados vivos e mortos sem fazer nenhuma distinção. Isso indica que todos serão julgados na volta de Cristo, na sua aparição. Vamos agora ao texto que fala justamente do tribunal de Cristo. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Aqui os protestantes argumentam que o bem ou o mal que essas pessoas fizeram não se trata de pecados, se trata somente de obras para o reino de Deus, obras nas quais algumas pessoas praticaram omissões e a obra não foi tão boa assim, e obras perfeitas, obras virtuosas. Portanto, aqui trata somente de recompensas para essas obras, não envolve pecados, não envolve salvação. E um detalhe, o tribunal de Cristo não seria o juízo final, o grande trono branco. Eles fazem separações desses tribunais. São tribunais diferentes, momentos diferentes e finalidades diferentes. Essa é a visão protestante. Já na visão católica, a igreja crê
em juízo particular e juízo final. Mas estaria correta essa interpretação protestante? Vamos aqui a um texto que vai nos dar uma certa clareza sobre isso. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Mas o que tem a ver com o texto anterior? No texto anterior, como eu já mencionei aqui, o protestante entende que não trata de pecados, trata apenas de obras que são feitas para Deus, obras boas e obras não tão boas. As obras boas recebem grandes recompensas, enquanto obras que não forem boas receberão uma recompensa menor ou até mesmo não receberá uma recompensa. Esse é o pensamento protestante. Seria possível realmente essa interpretação? Baseado nesse último texto que eu li, eu digo que não. Porque se eu faço uma obra para Deus e eu não faço ela bem, ou se eu deixo de fazer o bem, se eu sou omisso, o que diz o texto que eu acabei de ler? Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Portanto, não há como o tribunal de Cristo não tratar de pecados. Sim, trata de pecados, porque se eu deixo de fazer o bem, eu estou sendo omisso e, portanto, pecando. Não há como eu ter obras ruins e essas obras não serem pecaminosas, seja ela um pecado venial, um pecado mais leve, né? Ou um pecado mortal. Então, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo diz que terá que comparecer perante o tribunal de Cristo, indicando assim que ele, como igreja, nós, como igreja, membros deste corpo de Cristo, seremos julgados. Vamos adiante na nossa argumentação e veremos agora um texto mais claro ainda. Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Vemos aqui um texto, no seu contexto, tratando de pecados, onde Tiago diz que ele se coloca como alguém que há de ser julgado e receberá um juízo ainda mais severo. Por quê? Porque da igreja que recebe mais da parte de Deus, essa mesma igreja que recebe mais, segundo as palavras do próprio Cristo, ela será cobrada de forma mais severa, com mais rigor. Aquele a quem mais for dado, mais será cobrado. Portanto, fica aqui o conselho de Tiago com relação ao juízo que terão que passar também aqueles que forem cristãos, aqueles que forem salvos. Portanto, Tiago aqui se coloca claramente entre aqueles que hão de ser julgados. E aqui não cabe esse papo de tribunal de Cristo, que não tratará de pecados, porque o texto aqui claramente fala de pecado no seu contexto. Podem ler todo o capítulo. Aqui está falando do pecado da língua, do pecado das palavras. Vamos finalizar a nossa argumentação com o último texto, que eu creio que é muito forte com respeito a esse assunto, que nos mostra ainda de forma mais clara que a igreja, sim, será julgada. Os cristãos, os santos, receberão o seu julgamento da parte de Deus. Vamos ao texto. Diz assim: porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Texto claríssimo. Diz que o julgamento começará pela casa de Deus. O que é a casa de Deus, senão a igreja?
O próprio texto aqui, dentro do próprio versículo, deixa bem claro que essa casa de Deus é a igreja. Ora, se ele começa por nós, nós quem? Quem estava escrevendo, São Pedro, e os demais cristãos, os demais membros do corpo de Cristo. Qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Aqui o texto está nos alertando que o julgamento ele começará por nós, esse julgamento severo. E o que será daqueles que são infiéis, ou seja, pecadores, infiéis ao Evangelho de Deus? Para complementar, vamos ao versículo 18 e vamos ver aqui o que diz o texto. E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Que está falando da dificuldade que o justo tem de ser salvo, porque é uma caminhada difícil, não é fácil. E aqui está, de certa forma, tratando dos dois lados. O julgamento que será para o justo e o julgamento que será para o injusto. Porque o versículo 18 diz claramente: e se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Aqui fica claro, o texto tratando do julgamento diz que o justo se salva com dificuldade. Com dificuldade, porque ele há de enfrentar o juízo. E também o ímpio há de enfrentar o juízo. Creio que seja suficiente para refutar essa ideia de que eu sou crente, sou salvo, creio no Evangelho, não serei julgado. Cuidado, porque todos nós temos de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Passaremos pelo nosso juízo particular, você e Deus, eu e Deus, e também o juízo final, onde todos serão reunidos e julgados pelo próprio Deus.